Boa tarde, catequistas que estão interessadas no estudo do Diretório Nacional de Catequese. Dou as boas-vindas para você que está interessado. Parabéns pelo seu interesse em estudar o documento que norteia os nossos passos. O documento Diretório Nacional de Catequese, que nos dá um rumo, um sentido, uma explicação para a nossa missão. O que é que nós estamos fazendo como catequistas? Como devemos agir, conduzir os nossos passos, conduzir os nossos catequizandos segundo a vontade da igreja. Porque nós precisamos sim seguir os passos de Jesus dentro da nossa igreja. Deixem aqui as suas dúvidas, os seus comentários, conforme o estudo vai acontecendo, tá bom? E então no primeiro capítulo nós trabalhamos então as características da catequese renovada e os desafios. E agora, no capítulo 2º, agora hoje nós estamos indo para o capítulo 2º, tá? Capítulo 2º. Nesse capítulo 2º, fala sobre a catequese na missão evangelizadora da igreja. A igreja tem a missão de evangelizar. E qual é o papel da catequese nesta missão? Hoje vou falar sempre 3 itens. Vou estudar com vocês 3 parágrafos deste item, a catequese na missão da igreja de evangelizar. No item 1, está escrito fé e sentido da vida. Com relação a fé e sentido da vida, no parágrafo 15 está escrito o seguinte. Olha como é bonito isso daqui. Esse parágrafo quer dizer que o sentido da nossa vida é Deus. A humanidade questiona o sentido da vida. No parágrafo 15 está escrito isso, a essência é isso. Deus, razão do sentido da nossa vida. E agora eu vou ler e vou explicando conforme eu vou lendo. Por que a igreja se preocupa com isso? Porque desde sempre o homem, a humanidade, questiona o sentido da sua vida. Então está escrito assim, em nossa existência procuramos o sentido da vida. O que significa ser pessoa humana? Viver muitos ou poucos anos. O que estamos fazendo aqui? De onde viemos e para onde vamos? Eu não sei se vocês já fizeram essas perguntas, mas essas perguntas elas vêm naturalmente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, dos nossos catequizantes também. Quando a gente pergunta o que significa viver muito ou poucos anos, pode ser que a gente nunca tenha feito essa pergunta, mas com certeza em algum momento, ou você já fez, ou alguém já fez e você já ouviu, a seguinte questionamento. Aquela criança faleceu, ela acaba de nascer e já morre. Qual é o sentido da vida dessa criança? Ou tem um idoso que está muito doente, está vegetando na cama, e ele não parte para uma outra vida, ele continua aqui mesmo que vegetando. Qual é o sentido da vida dessa pessoa? Pode ser um idoso, pode ser um jovem, pode ser um adulto, pode ser uma criança. Então, são perguntas que não diretamente voltadas para isso. O que significa viver muito ou poucos anos? Mas sim os questionamentos que nós fazemos com relação à nossa vida. O que é o ser humano? De onde nós viemos? O que estamos fazendo aqui? Por que vivemos? E aí, ele continua aqui no livro. Essas e outras perguntas existenciais são um ponto de partida e contínua referência na catequese. Por quê? Porque sempre as pessoas querem saber qual é o sentido da vida dela. Em algum momento ela vai ter esse questionamento. E como que nós vamos fazer disso um ponto de partida e a continuidade? Por quê? Porque o sentido da nossa vida é Deus. E é isso que nós vamos passar na catequese. O sentido da vida é Deus. Vamos entender isso daqui a pouquinho, tá? Mais ainda, aprofundando. Da capacidade de se levar em conta essas perguntas depende a relevância da catequese para as pessoas às quais se destina. Então, para quem nós estamos evangelizando? Nós estamos evangelizando para as crianças. Mas criança tem um interesse? Hoje ela está questionando isso? Pode ser que não muito. Então, você não precisa aprofundar tanto. Você pega um jovem, talvez ele questione mais. Você pega um adulto, talvez ele questione mais ainda. Tudo vai depender de quem você está evangelizando e do quanto essa pessoa tem esses questionamentos na vida dela. Então, a capacidade de levar em conta essas perguntas depende da relevância da catequese a quem se destina, tá? A busca de Deus na história da humanidade está enraizada nas perguntas que as pessoas fazem quando se inquietam sobre a vida e sobre o mundo. Por quê? A vida e o mundo são mistério. É um mistério. A perfeição do mundo, o equilíbrio do mundo, o dom da vida, a perfeição do ser humano, a sua complexidade toda, isso tudo é um mistério. E esse mistério é que faz as pessoas questionarem e quererem entender. E por ser mistério, eles buscam Deus. Deus que é o único capaz
de ter construído, ter feito e ter mostrado e entregue tudo isso a nós. Então, a busca de Deus na história da humanidade está enraizado nesses questionamentos que surgem no dia a dia, do que é a vida, do que é o mundo. A fé cristã, e nós dizemos fé cristã porque é a fé naqueles que acreditam em Jesus Cristo como Filho de Deus, como o próprio Deus. A fé cristã nos faz reconhecer um propósito na existência. Então, quem tem fé em Jesus Cristo consegue reconhecer um propósito. Que propósito é esse? Não somos frutos do acaso. Fazemos parte de uma história que se desenrola sob o olhar amoroso de Deus. Deus criou o homem e nós somos parte dessa criação. Quando Deus cria o homem, ou seja, nossa essência toda vem de Deus. Tudo que nós somos criação dele, desejo dele, perfeição de Deus, vontade de Deus. Então, se ele criou o homem, nós somos parte da criação também. Então, esse olhar amoroso de Deus, esse desejo que Deus teve e tem e continua tendo em cada criança que nasce, em cada ser humano que cresce, todo esse desejo tem um olhar amoroso de Deus, porque Deus é amor. E ele criou tudo isso, o mundo e o homem, para viver neste mundo perfeito, o homem perfeito e o mundo perfeito. Então, não somos frutos do acaso, não. Nós somos frutos do desejo de Deus. Deus quis que nós existíssemos, cada um de nós. E na perfeição da sua criação, nós existimos, porque ele nos fez perfeitos. Então, toda essa nossa história se desenrola. Então, vamos lá, só lendo essa última frase. A fé cristã nos faz reconhecer um propósito na existência. Que propósito é esse? Não somos frutos do acaso, somos desejos de Deus. Somos frutos do amor de Deus, o desejo dele por nós. Fazemos parte de uma história que se desenrola sob o olhar amoroso de Deus. Lindo isso, né? Então, esse está aqui, ó, o primeiro parágrafo do Fé e Sentido da Vida do livro Diretório Nacional de Catequese. É muito bonito tudo aquilo que é estudado e colocado aqui. Quando nós lemos na sua profundidade, nós vamos dando sentido à nossa catequese, dando sentido à nossa vida, à nossa missão, ao chamado que nós tivemos. É Deus se revelando na história, Deus se revelando em cada um de nós, principalmente naqueles que Ele chama para estar à frente da sua obra, do seu desejo, para ser discípulo de Jesus. Ok? Eu vou dar uma lida aqui. Então, esse é o primeiro parágrafo. Deus, razão do sentido da vida. Deus é a razão. Nós não viemos aqui por acaso, tá bom? Ninguém está aqui por acaso. Agora, vamos para o segundo parágrafo, gente. Parágrafo 16. Aqui, em suma, resumidamente, vai mostrar que Deus quer se comunicar conosco. Deus quer se comunicar conosco. Ele é a razão da nossa vida e ele deixa claro isso e ele quer se comunicar. E como que Deus se comunica conosco? Olha que vocês vão ver quantas formas que tem Deus de se comunicar conosco. É algo extraordinário o fato de Deus, transcendente e onipotente, querer comunicar-se com os seres humanos. Transcendente, aquele que transcende o nosso entendimento, ultrapassa a nossa compreensão. Um ser transcendente é aquele que nós não alcançamos. Se a nossa mente compreendesse 1/1000º do mistério de Deus, nós explodiríamos. É impossível compreender esse mistério, compreender Deus. Então, Deus é transcendente. Transcendente é aquilo que transcende, que ultrapassa a nossa compreensão. E onipotente, que tem o poder acima de tudo. É o único que tem o poder acima de tudo. E muito poder. É o poder de Deus, é o amor. Então, é extraordinária a forma como Deus, que é transcendente e onipotente, quer se comunicar conosco. E como é que isso a gente sabe e consegue ver isso? De muitas maneiras, Deus, no passado, falou aos nossos pais da fé. Deus chamou a cada um e falava com eles, através do anjo, através da voz. Deus falava com eles. Falou também com Moisés. Nós vamos ver aqui. De modo perfeito e definitivo, aí foi a última vez que Deus falou verdadeiramente, plenamente em Jesus Cristo. Hoje, Deus continua a se fazer presente na nossa vida. Se vocês já estudaram o Antigo Testamento, o início, desde a criação, depois o chamado a Abraão, Isaac, Jacó, a ação de Deus na vida desse povo que ele escolheu para se manifestar, nós vamos ver, você vai poder entender melhor
a ação de Deus e a comunicação de Deus e a presença dele. Deus quis se manifestar para um povo. Ah, mas é só para esse povo? Não. Deus manifestou-se nesse povo para que esse povo, que chegou até nós, manifestasse o seu amor e a sua presença e a sua existência para toda a humanidade, para todo mundo. Ele apenas se fez presente para um grupo, para um povo, o povo de Israel, para poder que esse povo realmente fizesse a diferença na humanidade. E depois ele se revela em Jesus Cristo. Tudo isso para se comunicar conosco. Por quê? Para nos mostrar o melhor caminho que devemos seguir. Continuando. Hoje, Deus continua a se fazer presente na nossa vida. De que forma? A sua palavra, a palavra de Deus, se encontra nas Sagradas Escrituras. Tudo bem, até aí a gente já sabe. A palavra de Deus nós encontramos na Sagrada Escritura. Na igreja, na liturgia, nas pessoas, nos acontecimentos. A palavra de Deus está presente em tudo isso, em todas essas situações. Jesus Cristo está sempre presente na igreja, especialmente nas ações litúrgicas. Na missa, Deus está presente. Está presente no sacrifício da missa, que eu acabei de falar. Tanto na pessoa do ministro, como nas espécies da Eucaristia. Tanto na pessoa do ministro, como sobretudo nas espécies eucarísticas. Então, Jesus Cristo se faz presente na missa, especialmente na ação litúrgica, na missa, tanto na pessoa do ministro, como nas espécies eucarísticas. É a presença de Deus comunicando-se conosco, se fazendo presente, o sacerdote que está ali na frente, consagrando a hóstia, o vinho, tornando corpo e sangue de Cristo, é o próprio Cristo presente. É persona em Cristo, o sacerdote. Então, Cristo está presente, se comunicando conosco, nós estamos vendo o seu ministro, o seu discípulo ali na celebração eucarística. E ele está presente também, se comunicando conosco através da espécie do pão e do vinho, que é hóstia, corpo e sangue de Cristo. Ele está se comunicando conosco, ele está nos alimentando. É uma forma de comunicar-se conosco. Deus está presente pela sua virtude nos sacramentos, de tal modo que quando alguém batiza, é o próprio Cristo quem batiza. O poder de Deus nos sacramentos é tão forte que quem celebra o sacramento é o próprio Cristo que está celebrando, que está batizando no caso. Deus está presente também na sua palavra, pois é Ele quem fala quando na igreja se leem as Sagradas Escrituras. Quem está lendo, eu já falei isso na missa passo a passo, o leitor que está lendo está sendo um instrumento de Deus, o próprio Deus. Deus está usando a voz dessa pessoa, a própria pessoa, para manifestar, para se comunicar. Essa pessoa que está lendo o Evangelho, as leituras, Deus está usando essa pessoa, se manifestando nela, para se comunicar conosco. Ele está presente, por fim, quando a igreja ora e salmodia. Ele que prometeu, então, no momento de oração, nos salmos, o tempo todo que a igreja está rezando, é Deus presente se comunicando conosco. E ele prometeu, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Então, são muitas as formas de Deus se comunicar conosco, principalmente nas ações litúrgicas, nós que estamos evangelizando na catequese, nos sacramentos, na missa, nas leituras, nas espécies eucarísticas, é o tempo todo Deus falando conosco. Ok, então neste momento, este parágrafo, que é o parágrafo 16, mostra que Deus quer se comunicar conosco e Ele fala conosco. Tudo isso que vocês estão aprendendo, toda essa linguagem que nós estamos aqui, que eu estou aqui tentando mostrar para vocês, apresentar para vocês detalhadamente, não apenas fazendo uma leitura do parágrafo, é para que isso vocês compreendam mais e possam passar isso para os seus catequizandos no dia a dia, na rotina dos encontros, porque isso vai fortalecendo vocês também, tá certo? E por fim, no terceiro parágrafo de hoje, que é o que eu vou fazer sempre, eu faço 3 parágrafos, sempre 3 assuntos. No terceiro parágrafo, que é o parágrafo 17,
A Regina está dizendo aqui, tem leitor que faz as leituras com a alma, o Espírito Santo toca de um jeito que não tem explicação. E isso é maravilhoso, Regina. Nós temos um compromisso todas as vezes que nós vamos ler ou que chamamos alguém para fazer a leitura na missa. É muito bonito que a gente passe para essa pessoa, informe para ela a importância de ela se entregar realmente, como a Regina falou, com alma, com todo o coração dela, para Deus se manifestar na palavra, com todo o dom que aquela pessoa tem de ler bem e de fazer com que a palavra de Deus caia no coração, no ouvido e no coração das pessoas. É muito lindo isso. Nós, leitores, temos sim que ler com muito amor, porque Deus está usando da nossa palavra, da nossa voz, para poder se manifestar e se comunicar com seus filhos. Bom, voltando para o parágrafo 17. O que é um resumo desse parágrafo 17? Deus quer o melhor para o homem. Então, o que quer dizer aqui? A revelação nos apresenta desde o começo, desde que Deus se revelou, um Deus lá para Abraão, Isaac e Jacó, um Deus que quer vida em plenitude para seus filhos. Quando Deus nos idealizou, quando Deus nos desejou, Ele nos desejou para o melhor. Ele criou esse universo perfeito e maravilhoso, criou o homem à sua imagem e semelhança, perfeito e maravilhoso, e tudo o que Ele deseja para o homem é o melhor, é lógico. É o que um pai deseja e quer para um filho, o melhor. Então, desde sempre, Ele se apresenta como um Deus que quer vida em plenitude para os seus filhos. O livro Deuteronômio nos mostra, como resumo da lei do Senhor, o próprio Deus desejando que cada um seja sábio o bastante para optar pelo melhor caminho. Está escrito lá no livro o seguinte: escolhe, pois, a vida para que vivas tu e teus descendentes, amando ao Senhor teu Deus, obedecendo a sua voz e apegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida. Veja que no primeiro parágrafo de hoje, nós falamos que Deus é o sentido da vida, é a razão do sentido da vida. Aqui, quando fala que Deus quer o melhor para nós, e nesta passagem de Deuteronômio está escrito, o Senhor, escolhe, pois, a vida para que vivas tu e teus descendentes, amando ao Senhor teu Deus. Deus é a razão da nossa vida. Nós estamos aqui porque Deus quer que nós estejamos aqui. Se é da vontade de Deus que nós permaneçamos vivos, é por Ele que nós vivemos. E qual é a nossa escolha? Escolha, pois, a vida. E que vida é essa? Qualquer vida? Não, a vida em Deus. A vida pautada nos ensinamentos de Deus. E aí vem Jesus Cristo que se revela como Deus vivo, homem, também falando a cada um de nós, o Deus vivo entre nós, que nos ensina como vamos viver, como devemos viver. Então, lá em Deuteronômio, ele já diz, escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e teus descendentes, toda a tua geração, toda seus filhos, netos, enfim, todos seus descendentes, amando ao Senhor Deus. Porque é neste amor que nós compreendemos o sentido da nossa vida. Ele é a razão da nossa vida. Então, quando nós amamos ao Senhor Deus, nós estamos e mostrando para Ele gratidão pelo dom da nossa vida, pela perfeição que nós somos, o que temos e o que Ele nos deu. E obedecendo a sua voz. Ele não quer se comunicar conosco? Todas as vezes que Deus se comunica conosco, Ele está falando para entrar no nosso ouvido e no nosso coração. Não é uma palavra vã. Não é uma palavra que passa e não deixa marcas. Tudo aquilo que Deus fala é verdadeiro, é profundo, é atual, é para viver agora, é nesse momento. Principalmente aquela mensagem que Jesus traz para nós. Por isso que eu gosto tanto do Evangelho. O Evangelho é vivo, é presente aqui e agora. Mostra o amor de Deus em tudo aquilo que Ele faz. Então, obviamente que nós vamos amar a Deus, aquele que nos dá a razão da nossa vida, obedecemos a sua voz, a sua comunicação, aquilo tudo que Ele se manifesta a nós, e apegamos-nos a Ele. Por que nós vamos nos apegar a quê? A bens passageiros? Tem como você se apegar a alguma coisa aqui na terra para manter a sua vida? Não. O que mantém a sua vida é Deus, é da vontade dEle. Não adianta o nosso apego aqui às coisas passageiras. Então é a Ele que nós vamos nos apegar, pois Ele é a nossa vida. Então nós vamos nos apegar à nossa vida, que é o próprio Deus presente em nós. E de que forma? A revelação nos encaminha, portanto, a uma catequese que responda aos anseios humanos e promova uma vida mais gratificante para todos.
como estava desde sempre no desígnio de Deus. Sempre foi da vontade de Deus que nós tenhamos uma vida plena, uma vida repleta de amor, de bondade, de humildade, de fé, de esperança, só de coisas boas. Porque tudo o que Deus faz é bom. Tudo o que Deus criou é bom para toda a humanidade, para todo mundo. Então, esse parágrafo mostra para nós que Deus quer o melhor para o homem. E isso nós vamos ensinar para as nossas crianças. Por quê? Porque Ele é o próprio amor. E é a Ele que nós vamos nos apegar. Escolhemos, pois, a vida, porque a vida é o nosso dom. Todos nós temos o dom da vida. Então, temos que preservar a nossa vida, preservar a nossa saúde, o nosso bem-estar, o nosso corpo. Não como idolatria, vou idolatrar o meu corpo. Sim, vou cuidar e cuidar muito bem. Vou cuidar muito bem daquilo que Deus me deu. Respeite-se, respeite o seu corpo, suas limitações. Todos nós temos e precisamos respeitar a nossa vida, porque é uma vida que é dada por Deus. Deus é a razão e o sentido da nossa vida. Pois bem, então hoje estudamos o segundo capítulo, os 3 primeiros parágrafos do capítulo Fé e Sentido da Vida. Do primeiro capítulo, Fé e Sentido da Vida. Parágrafo 15, 16 e 17. Em resumo, para quem está entrando agora, vai assistir essa live depois, esse estudo depois, nós estudamos Deus, razão do sentido da vida, que é o parágrafo 15. Deus quer se comunicar conosco, que é o parágrafo 16. E Deus quer o melhor para o homem, que é o 17. E é o seguinte, se você está aqui nesse grupo e você ainda não curtiu a página Catequese Fora da Caixinha, eu vou pedir para você, curta a página, procura Catequese Fora da Caixinha. Você está no grupo Catequistas Fora da Caixinha. Vai lá na página e curte, me ajuda. Vamos fortalecer, eu preciso atingir os 5 mil, depois vou atingir os 10 mil. É importante, a gente passa a ter força dentro das redes sociais. E vocês não querem, não amam isso? Eu também amo. E o objetivo aqui é nós espalharmos essa catequese fora da caixinha, que é acolher e inovar para catequizar, tá bom? Então, se você não curtiu ainda, vai lá e curte a página.